Vamos dar início e hoje já é a quarta aula que temos, o quarto estudo sobre o nosso livro de Gênesis, que estamos a estudar e a explorar com o Paulo Oliveira. Bem-vindo a todos mais uma vez, boa noite a todos, àqueles a quem ainda não disse diretamente, e obrigado, Paulo Oliveira, mais uma vez pela tua disponibilidade e por estares mais uma vez connosco para seguirmos nesta redescoberta ou descoberta do livro de Gênesis. Vamos ter uma palavra de oração, pedir a bênção para a palavra que vai ser explanada e também para o Paulo, que o Senhor possa dar sabedoria para o fazer de uma forma clara e que cada um de nós possa estar também receptivo, que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria para percebermos e também para aplicarmos às nossas vidas aquilo que estamos a aprender da palavra de Deus neste livro de Gênesis em concreto, está bem? Então eu vou pedir a um irmão que possa nos dirigir numa palavra de oração e pedir a bênção para este nosso estudo nesta noite. Eu vou pedir ali ao nosso irmão Manuel Vilhena, pode ser, irmão Manuel Vilhena? Posso orar e dar graças a nossa reunião. Deus nosso Pai Celestial, louvamos e damos-te graças, Senhor, por esta oportunidade que nos concedes de podermos, ó Deus, ter comunhão uns com os outros, Senhor, e também pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Damos-te graças pelo Teu servo, que Tu tens usado, Senhor, na exposição da Tua Palavra, no ensino, ó Deus, que na verdade os nossos corações estejam abertos e receptivos para, ó Deus, receber esta Palavra e, na verdade, para também possamos levá-la à prática nas nossas vidas e que esta palavra, como o Senhor deseja, não possa voltar vazia, mas possa produzir nos nossos corações aquilo que a Deus apraz e que, na verdade, seja uma bênção para todos. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, aqueles que costumamos estar, já sabemos como é que é. Vamos dar a palavra ao Paulo Oliveira e durante cerca de 45 minutos ele vai dar o estudo e vamos escrevendo aí no bate-papo, aí embaixo, em rodapé, na janelinha que aparece aí, vamos escrevendo alguma dúvida ou alguma questão que queiram pôr ao Paulo, que depois dele apresentar o estudo vai então haver um tempo para responder às perguntas que nós podemos ir escrevendo aí por baixo, está bem? Então, o Paulo Oliveira, estás preparado? Sim. Então, força. Ok, então, não sei se entretanto entrou mais alguém, mas já agora boa noite a todos que estão aqui, os irmãos e irmãs. Nós hoje iremos estar a olhar para o capítulo 5 do livro de Gênesis e uns versículos no capítulo 6. O desafio ao estarmos um livro da Bíblia, pelo menos na minha perspectiva, é conseguirmos manter o fio da meada à medida que estudamos. Ou seja, nós começamos no capítulo 1 com o início da criação e depois iremos andar em capítulos a partir do 12 já com uma família, a quem Deus fala, e o Senhor vai-se falando aos patriarcas. E aí às vezes a gente fica entretido com detalhes dos problemas que Abraão tem, ou Jacó, alguma coisa assim, e desligamos completamente do início. E a ideia é, à medida que vamos andando, tentar ligar a mensagem toda do livro, do início ao fim, e até com um olhar um pouco mais à frente o que é que irá acontecer depois, ligando como Pentateuco, que é, com os livros de Êxodo, Números até Deuteronômio. Então hoje iremos olhar aqui, e apesar de estarmos a olhar para estes capítulos e nós estamos a ver cada texto com muito detalhe, isto iria levar um bocadinho mais de um ano, e se fôssemos assim uma vez por semana a olhar o livro de Gênesis, então acho que era muito complicado a gente chegar daqui, antecipando as próximas férias, se calhar já sem Covid, ainda lembrar o que é que eu estou a dizer nestes dias. Era capaz de ser um desafio complicado, íamos apanhar um bocadinho mais em cada momento, mas o geral ia-se perder. Assim se calhar vamos perdendo um pouco, que se calhar os irmãos são capazes de pensar, esperava que o irmão Paulo tivesse abordado esta coisa aqui neste texto, naquele versículo, afinal não abordou. Pronto, se isso acontecer é normal, é esperado, não há tempo para fazer tudo, mas também, se os irmãos quiserem, podem
mandar um e-mail, levantar uma questão, fazer uma pergunta. Eu sempre considero que não sei também é uma resposta, e então irei procurar responder aos irmãos, nem que seja a dizer não sei. Ok? Então vamos ver, nós não vamos ler este texto todo hoje, portanto seria o capítulo 5 e o capítulo 6, vou vendo aqui alguns versículos. Entretanto tenho aqui uns slides para partilhar com os irmãos, desta vez um pouco menos de slides, irei falar um pouco mais porque também eu gostaria que nós fôssemos tentando apanhar diferentes ideias, como é que nós podemos, quando lemos a Bíblia, aproveitar o estudo da Bíblia em diferentes áreas. Então, mais ou menos um esquema, um esboço que é importante fazer quando apanhamos um texto para estudar é tentar identificar diferentes unidades de texto. Aquilo que eu sugiro aqui é então iniciar no versículo 1 do capítulo 5 e lermos até ao versículo 8 do capítulo 6. Outra vez aqui a tal divisão de capítulos e versículos, ou neste caso mais capítulos, não bate certo com o que eu tenho aqui, mas eu prefiro entrar 8 versículos dentro do capítulo 6, porque eu creio que dá mais uma ligação àquilo que o nosso narrador de Gênesis, Moisés, queria comunicar. Então assim, a primeira parte do versículo 1, ali identificado com 5.1a, este é o livro da genealogia de Adão, então esta parte funcionaria como título e ao mesmo tempo é o identificador, é o sinal do que o texto nos dá, de que vai iniciar uma nova secção. Portanto, que nós temos aqui a tal repetição da palavra, aqui tenho na minha tradução, tenho aqui à frente, que é a genealogia. Vou tentar ter aqui uma tradução, talvez, penso que será corrigida, que tem, este é o livro das gerações de Adão. Portanto, a palavra que nós temos aqui é aquela palavra de onde vem a nossa palavra de gene, ou genético, que dá origem ao nome Gênesis. Portanto, a primeira parte do versículo realmente é como se funciona como se fosse um título, e ao lermos a Bíblia quase podemos fazer ali um traço horizontal e pensar, ok, aqui narrador, aqui Moisés está-nos a indicar como que um novo capítulo, uma nova secção. Então depois, da segunda parte do versículo 1 até ali, até ao 3.2, nós temos a linhagem de Sete. Então, relacionado com, creio que foi Jorge Oliveira, que tinha até feito no fim uma observação, uma pergunta a semana passada, se de facto então poderia entender que haveria uma linha mais ou menos temente a Deus, ou uma linha de fé, alguma coisa assim, desse género, distinta da de Caim, por exemplo, que se afastou do Senhor. Sim, isso existe, mas também não podemos pensar que todos aqueles que estão nesta genealogia seriam todos eles tementes a Deus, possivelmente apenas alguns, e temos algumas pistas disso também na própria genealogia. Depois a segunda parte, então, e eu aqui parece que já estou aqui a ver que eu tenho uma gralha no meu slide, ali onde tem 3.2, não era 3.2, seria 32, e depois então a outra parte no capítulo 6 já, temos ali 8 versículos e divididos em 2 partes. Seria então a tirania dos filhos de Deus e não dos olhos de Deus. Eu peço desculpa, eu vou aqui tentar alterar isto. Peço desculpa. Deixa-me fazer só aqui, não sei se isto vai alterar já, mas dos filhos de Deus e ali seria 3.2. Ok, vamos ver se isto funciona bem. Eu vou deixar de partilhar o meu ecrã. Vou tentar partilhar o meu ecrã de novo, a ver se isto atualizou rápido. Não, ainda não. Então, vou deixar assim um pouco a ver se atualiza. Mas aquela parte do capítulo 6, aqueles 8 versículos, então seriam divididos em 2 secções principais. Os primeiros 4 versículos, então seria aquele tal problema complicado que se calhar já se debateram com esta questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens. E depois os últimos versículos, o 5, 6, 7 e 8, a questão do dilema do pecado
a universalidade do pecado. Isso seria então também aí abordado. Fazer uma segunda tentativa. Se não estiver, seguimos em frente, vamos para o outro slide, já está atualizado agora. Pronto, então seria mais ou menos este esquema, e depois a partir do versículo 9 então iríamos ter um outro assunto, já entrando em mais detalhe numa outra secção que o nosso narrador vai iniciar. E aqui eu quero dar também uma pista. Se virem o versículo 9, diz: eis a história de Noé. Então, hoje eu queria tentar passar este conceito, que é, ao estudarmos a Bíblia, de facto temos a ajuda da divisão dos capítulos e dos versículos, mas nem sempre é uma boa ajuda. E aqui eu queria que apanhássemos estes dois critérios, porque se nós conseguimos identificar os blocos de texto que tratam um assunto, é mais fácil nós compreendermos qual é o assunto que está a ser tratado. E se nós não conseguimos ler o texto todo que está a tratar daquele assunto, se calhar vamos ter dificuldades na compreensão do todo. Okay? Depois também é muito importante nós relacionarmos o nosso texto que estamos a estudar com o texto anterior e com o texto seguinte. E, de uma forma mais alargada, com o livro todo de Gênesis. Ou seja, vamos supor que eu agora iria preparar o sermão para o meu próximo domingo, a mensagem. Okay? Então, o ideal, e eu estou aqui a falar em termos ideais porque trabalhamos e nem sempre há tempo para tudo, mas o ideal seria então, ok, eu vou falar sobre esta parte das genealogias, se calhar não vamos pregar sobre genealogias possivelmente, é o que somos capazes de pensar, mas ela está ligada numa parte muito importante. Então eu teria que ler o 5.1, tem aquela pista, este é o livro das, ok, aqui então significa que começa uma nova secção. E se notarem o versículo 9, dá-nos uma pista do capítulo 6, o versículo 9 do capítulo 6, dá-nos uma pista de uma nova secção que começa, que diz: eis a história de Noé. Portanto, do versículo 9 em diante, nós temos a história de Noé, apesar de no versículo 8 do capítulo 6, Noé já ser mencionado. Mas a história dele, segundo aqui o texto, inicia no 9. Significa que é preferível então ligar o versículo 8 ao que vem de trás. E temos que compreender qual é a relação destes 8 versículos do capítulo 6 com toda aquela lista de genealogias do capítulo 5. Okay? E essa ligação existe, e eu creio que ela está na mente do nosso autor aqui. Voltando atrás, portanto, àquela questão do contexto, e o que é que nós temos então, desculpem voltar aqui antes atrás, o que é que nós temos então aqui? Temos um título, no 5, a primeira parte do versículo 1, depois temos a linhagem de Sete, portanto temos que distinguir, Adão teve vários filhos, onde notar que aqui a questão de Caim e Abel não são mencionados, vamos para Sete, e temos também então um problema que nos é explicado, no fim desta genealogia que vem de Adão e passa por Sete, temos um problema que nos é explicado, que é o mal vai aumentando na terra. Então nós já tínhamos visto que aquilo começa com Adão e Eva, uma desobediência ao Senhor acerca de alguma coisa que se come, digamos assim. O filho dele já mata o seu próprio irmão, Lameque já diz que é 70 vezes 7, já tem 2 esposas, e agora aqui onde notar que a coisa complica muito mais. E isto é um processo de aumento de pecado que o autor quer colocar na nossa mente ao longo desta genealogia. À medida que estes anos passam, estes pais têm filhos e vamos andando assim, de facto o que temos aqui nos primeiros versículos do 6 é que o mal no mundo cresce, e cresce bastante. Ok, então esta questão do mal, e agora eu queria pegar nisso, há um paralelo muito interessante, portanto temos que ver aqui esta questão do contexto também, e então queria-vos convidar a voltarmos de novo a olhar para esta questão da queda do homem com Adão, mas também com Caim. E há uma espécie de uma ideia paralela, e eu creio que também já tinha mencionado aqui esta questão das ideias paralelas na narrativa bíblica. Temos algumas ideias paralelas que vão com Adão e com Caim. Em ambos os casos, Adão e Eva estão presentes na narrativa. Claro que no primeiro é o óbvio, não é? Temos Adão e Eva estão lá presentes e eles desobedecem. Mas se notarem, a secção que fala de Caim, que é o capítulo 4, inicia
por mencionar então os seus pais. Estou a ir lá para o versículo 1 do capítulo 4, que diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. E já agora também queria deixar que aqui na língua hebraica há um jogo de palavras que nós perdemos em português, porque homem, Adão, e terra no sentido daquela que o homem foi formado, num sentido de que criou Deus os céus e a terra, mas a palavra, a sonoridade é quase a mesma, a raiz é a mesma, é Adam. Então o homem é Adão, vou dizer agora mal o Adão, o homem é Adam, ele chama-se Adam e vem de Adamá. Então há aqui um jogo de palavras. Mas é interessante então que no 4.1, este homem, este Adam, que temos aqui homem que é a mesma palavra, então ele está com a mulher e então com a sua mulher então tem este Caim. Depois, no versículo 25, portanto no fim já do capítulo 4, é interessante que de novo tem esta ideia, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Okay? Isto também, estas repetições, que se chama inclusio, e os irmãos vão de notar, sobretudo quando lerem o livro dos Salmos, é mais fácil de identificar, porque muitos salmos começam com louvai ao Senhor ou aleluia, e se eles iniciarem com louvai ao Senhor, o salmo vai terminar com louvai ao Senhor. Então, ou seja, todo o texto está incluído nestes dois aspectos de aleluia, segundo alguma versão, aleluia ou louvai ao Senhor, e também termina. Este capítulo 4, ele inicia com Adão coabitar com Eva e termina com Adão a coabitar com Eva. Ou seja, de alguma forma esta narrativa da atitude de Caim para com seu irmão, ela está dentro da questão de Adão e Eva no início, e Adão e Eva estão presentes no fim também. Outra questão muito interessante é, no 3.16, nós temos também aí algumas pistas, até algumas palavras um pouco, se calhar, enigmáticas para nós, que infelizmente também não temos tempo para estar aqui a esmiuçar isso, mas esta expressão que nós temos de desejo, de dominar, de governar, o desejo será para o teu marido, e depois nós temos também a mesma repetição, quase com Caim. Se nós temos ali, eu estou aqui a ouvir um telefone, não sei se poderiam desligar, que se pudessem cortar esse som de alguém atendeu o telefone. Mas então voltando aqui ao livro de Gênesis, o 3.16, portanto a questão do desejo será para o teu marido e ele te dominará. É interessante que depois... Paulo, espera um bocadinho, o teu som está desligado. Liga o teu micro. Ok, agora ouvem-me então? Sim? Sim. Espero que sim, obrigado. Então, em Gênesis 3.16 diz, o teu desejo, a última parte do versículo, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará ou ele te dominará. E depois nós temos também uma ideia semelhante, quando o Senhor diz a Caim, o seu desejo será contra ti, portanto do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Portanto é uma fórmula quase que tem a questão de desejo e de dominar ou de governar, e está nas duas narrativas. Depois temos em Gênesis, no capítulo 3, lá com Adão e Eva, o versículo 8, nós temos, e notem que o cenário sempre é a queda, é o pecado. O que é que nós temos? A voz do Senhor Deus. Diz o versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, então eles temeram, e depois de novo também, no versículo 10, ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, e também nós temos depois no 4.10, com a questão de Caim, e disse Deus o que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama contra mim. É interessante que não é a voz do Senhor que Adão ouve e Eva, mas depois é o Senhor que fala com Caim e diz que a voz do sangue do irmão clama. Então há uma ideia também
da questão de uma voz que clama, que está associada também ao pecado. Com Adão, nós temos uma maldição que é pronunciada no versículo 17 do capítulo 3. Portanto, visto que atendeste, diz então, maldita é a terra. E depois, no capítulo 4, o versículo 11, agora, pois, maldito sobre a terra, és maldito sobre a terra, cuja boca abrir para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o sol, não te dará ele a sua força. Portanto, há aqui um paralelismo de ideias que está aqui a surgir. Em seguida, nós temos a ideia como se fosse possível alguém se esconder do Senhor. No versículo 8 do capítulo 3, diz então, esconderam-se da presença do Senhor Deus, diz o versículo 8, como se isso fosse possível, não é? E também no 4:14, com Caim, eis que hoje me lanças sobre a face da terra, da tua presença hei de esconder-me, como se Caim se pudesse esconder também da presença do Senhor. E é interessante que em ambos os casos, tanto Adão como Caim, então eles são lançados, e de novo temos aquela ideia de oriente, de alguém que está a andar alienado de Deus. Juntando estas peças, o que nós temos aqui é alguma coisa que se está a repetir, e o tema que temos aqui de facto é o pecado de Adão e Caim, a queda. Então o que temos aqui é interessante, há uma ligação com estes pais da humanidade, e Paulo, quando escreve aos Romanos 5:12, ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então o que nós notamos é que Adão e Eva pecaram, Caim pecou e os pais estão lá mencionados, e o facto é que nós pecamos, ou seja, a morte passou a todos. É uma questão que toda a humanidade tem. E somos humanos. Okay? Depois temos aqui a questão do domínio, esta relação de domínio-desejo, e Tiago, quando escreve, no primeiro capítulo, versículo 14, ele escreve assim, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Umas traduções têm cobiça, mas a palavra, se ela fosse tida isoladamente, seria desejo, está associada a essa questão de cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é que cumpre? Ok, a questão do domínio. E temos também, naquela lista do fruto do Espírito, que é, o último deles é domínio próprio. A ideia do desejo e de quem domina quem. Depois, a voz do Senhor sendo ouvida, é interessante que o homem caiu, ele pecou, ele afastou-se de Deus, mas mesmo assim a graça do Senhor continua presente no meio da humanidade, e o Salmo, que é citado depois mais tarde por Paulo, o Salmo 19:4, diz que a voz do Senhor se ouve por toda a terra. E isso é bastante interessante, porque, ou seja, aquela voz de Deus no Jardim do Éden, aquela voz continua ali a clamar também, e hoje também nós temos essa mesma voz de Deus. Eu creio que se calhar os irmãos já devem ter agora pensado nas suas mentes acerca dos textos de Hebreus, por exemplo, onde diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurçais os vossos corações. Então, Paulo em Romanos 10:18, falando deste salmo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E para não adiantar muitos mais versículos, é interessante também em Apocalipse 3:20, que Jesus diz que está à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir. E é interessante que a voz de Deus está presente nesta situação. Também temos a questão das consequências. Temos aqui esta ideia da maldição da terra e até o próprio Caim. E Paulo escreve em 6:23 que o salário do pecado é a morte, ou seja, se nós temos em Gênesis, no dia em que dele comeres certamente morrerás, Paulo concorda precisamente com isso e diz que o salário do pecado é morte, mas pelo
em contraste, o dom gratuito de Deus é vida eterna. E de novo, Tiago, na sequência daquele versículo 14 que lemos, ele diz que esse desejo, então ele quase que tem aqui um estado de gravidez, diz que concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A ideia de fugir de Deus, então ficam na minha mente sempre as palavras que o poeta diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Não há onde ninguém possa fugir da presença do Senhor. E Jeremias transcreve assim aquilo que o Senhor diz, 23, 24: ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, este dilema do pecado que temos, ele não pode ser encoberto diante do Senhor, não é? Tudo está às claras para Ele. E a ideia, obviamente, do homem longe de Deus é que o homem vai para o Éden, sai de fora daquele lugar que o Senhor Deus tinha criado, onde notar que ela acaba por se manter ao longo das Escrituras, mesmo depois, quando temos já o tabernáculo, ou posteriormente o templo, o homem não entra nesse espaço. Aquele lugar, eu creio que os irmãos têm conhecimento, disse aquele lugar do templo, chamado lugar santo ou lugar santíssimo, não era para ser frequentado pela nação de Israel, não era para ser frequentado pelo próprio sacerdócio, a não ser numa ocasião especial, anual, com um rito próprio, e aí sim. Mas é interessante também que esse lugar inacessível, digamos assim, ele ficou acessível, e dá a ideia que através de uma ação divina, quando Jesus na cruz expirou e então houve um terremoto, um tremor de terra, e aquele véu, aquela cortina que separava aquele lugar santo, ele foi rasgado com um detalhe que é descrito de cima para baixo, dando a entender que é uma ação não provocada só pelo homem ou outro ser humano, mas uma iniciativa do céu em quebrar aquela barreira. Então é interessante notar este padrão de pecado que temos aqui com a questão de Adão e a questão com Caim, e esta atitude também se prolonga, deixa no ar esta sequência, estas questões, pelas genealogias que temos aqui no capítulo 5, ou seja, o homem não consegue controlar os seus desejos. Primeiro, o homem é pecador, porque descende, ele está ligado a esta humanidade pecaminosa, a que nós estamos ligados também, somos seres humanos. O homem não consegue controlar-se, os seus desejos, as suas emoções, não consegue, e no outro lugar diz que não há quem faça o bem, não há um único, e nós às vezes quase que conseguimos pensar que nós somos bons, e realmente eu fico chocado quando Jesus no Novo Testamento diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas quase que é chocante para mim dizer que eu sou mau. Mas de facto, eu como ser humano, eu sou mau. Por isso Jesus Cristo veio e morreu por mim. Isso é doloroso para nós. Quando nós às vezes pensamos, sim, nós que cremos em Jesus, somos regenerados, temos o Espírito do Senhor em nós, mas como seres humanos temos este problema que por vezes para nós é difícil de aceitar. E pensamos às vezes que nós somos bons, mas de facto somos maus. Daí a necessidade da graça e misericórdia do Senhor vir sobre nós, e também graças ao Senhor, desculpem-me o pleonasmo, graças ao Senhor pela sua graça, que a nossa salvação não se deve ao nosso esforço humano, porque senão seria completamente ruinoso, porque somos maus. Mas a nossa salvação é pela graça, é pela fé, é pela bondade e a graça do Senhor. E isto é uma bênção tremenda que Deus nos dá, e mesmo assim Ele quer ter esta comunhão connosco. Então é só que uma parte se calhar um pouco mais devocional que eu também queria pegar, que nós podemos apanhar estes conceitos, apesar de ser um livro
primeiro livro da Bíblia, de ser Gênesis, mas ele trata de dilemas que nós enfrentamos hoje e para os quais o Evangelho é a solução. De facto, a solução para este quadro que temos aqui com Adão e Eva, para cada uma destas etapas, a ideia de eu me esconder de Deus, a ideia de estar alienado de Deus, a questão de olhar para a minha vida com problemas de maldição, as coisas correm mal e temos problemas e tudo isso, isso apenas, única e exclusivamente é resolvido em Jesus Cristo. É só com Ele. E esta é uma mensagem que nós podemos passar às pessoas e entendê-las. Ok, se eles estão a ter estes dilemas, é perfeitamente natural que tenham estes dilemas, porque somos seres humanos. Infelizmente, faz parte de nós. Mas pela graça de Deus, podemos chegar diante de Deus, sermos regenerados, sermos transformados e temos a sua graça, então, connosco. Estes primeiros 11 capítulos de Gênesis, que nós estamos a estudar, eles têm, de novo, aquela ideia de estruturas paralelas. Eu apresento aqui a primeira parte, só para ligarmos então as nossas peças. Nós hoje estamos na última, naquela letra G, uma breve introdução a Noé, que então os versículos 5 até o 8, mas de facto temos que relembrar a sequência que vem desde o início. Então, resumindo aqui, este pacote, o que nós temos? Nós temos a história da criação, com estes primeiros versículos, e temos o início, a bênção divina, o quadro é que é bom, o quadro é que é muito bom. É assim que começa. Em segundo lugar vem o problema, o pecado. Então, e o que é que nós temos? A questão da nudez, o ver, cobrir, e vem também a questão da maldição, ou seja, essa consequência do pecado nos capítulos 2 e 3, ou estou a dizer números redondos, os irmãos estão ali os detalhes do 2.4 e 3.24. Depois nós temos um pouco ali uma breve descrição de não há nenhum descendente de Abel, o filho justo. De seguida, do 17 ao 26, nós temos então descendentes de um filho pecaminoso. Depois temos os descendentes de Sete, a tal linha que vai dar continuidade. E lembrem de novo, não sei se têm decorado os versículos, mas o primeiro versículo, eu vou contar até 3 para dizerem na vossa mente de cor. O versículo de Gênesis 1:1 era para decorar, que diz: ok, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois tínhamos também outro versículo para decorar, que era Gênesis 1:27. Pelo menos o tema decorem, que é o ser humano criado à imagem de Deus. E tínhamos um também no capítulo 3, no versículo 15, como que uma primeira promessa da redenção que o Senhor deu ao homem, que a semente, a descendência, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, apontando já para esta linha toda que nos vai conduzir, esta linha genealógica que nos vai conduzir até ao Senhor Jesus, que de facto na cruz ele derrota o poder do diabo. Depois temos então os primeiros versículos do capítulo 6, ruína, quer dizer, há ali um problema gravíssimo na humanidade e somos introduzidos então a Noé. Porquê? Porque Noé vai nos trazer como que uma esperança. No meio de uma humanidade decadente, numa espiral descendente de pecado, em que cada vez, à medida que os anos passam, porque passa as genealogias, a espiral de pecado vai aumentando, chega a uma situação, digamos que insuportável, mas ainda há ali uma réstia de esperança para a redenção, para a salvação. Então somos brevemente introduzidos a Noé. A sua história de facto irá iniciar no versículo 8. Então temos aqui um pequeno esquema destes versículos até ao capítulo 6 que iremos estudar hoje. Estes versículos, agora tenho que se calhar fazer aqui um pequeno exercício óptico, não sei se isto conseguem ver aí também aumentar, mas estes versículos, eles têm uma ideia paralela com o que vem a seguir. Então, a partir do versículo 9, nós somos apresentados ao dilúvio. O que é que nós temos? Como que há uma reversão da criação, há um novo início e há uma nova bênção divina. Ou seja, como que estamos a ter um novo recomeço, digamos assim. Mas depois, no capítulo 9, nós temos de novo um outro problema. O pecado de Noé. De novo a questão de nudez, vem ao assunto. De novo, há maldição também.
naquela letra C', nós também temos a descendência do filho mais jovem. Agora aqui neste caso, ele não é assassinado, mas temos a descendência desse filho mais novo, justo. Depois do 10, o 6 até ao 20, nós temos o descendente de Cam, ou seja, há também uma descendência do filho pecaminoso, e temos então uma terceira lista de descendência do filho escolhido. No caso, o primeiro seria Sete, aqui então será Sem, e temos 10 gerações também repetidas. E temos que ter cuidado porque o facto de ser 10 gerações, não podemos pensar outra vez no nosso sistema cronológico de raciocínio, que serão realmente, literalmente, 10 gerações por vezes. O pai, quando diz que é o pai, não é necessariamente o pai biológico. Aliás, vocês vão notar ali no Novo Testamento que Jesus Cristo, ele é filho de David, que grosso modo tinha vivido 1000 anos antes de Jesus. Então, por vezes, estas coisas acontecem nas genealogias. Temos de novo uma situação de ruína. Se na primeira era esta descrição dos primeiros versículos do capítulo 6, a ruína na segunda secção vem no início do versículo 11, do capítulo 11, e essa secção nós iremos também estudar com algum detalhe. E depois temos outra vez uma réstia de esperança. Então, se tínhamos uma introdução a Noé, os últimos versículos do capítulo 11, nós temos uma breve introdução, somos então apresentados à família de Abraão. E no capítulo 12, então, em que entramos propriamente dentro da família do Senhor chamar Abraão. Portanto, eu queria que notassem outra vez que à medida que lemos um livro temos estas ideias paralelas. Às vezes pergunta-se, mas como é que isto está assim organizado? Bom, uma das coisas é que numa época em que era difícil o acesso ao texto escrito, nem todos saberiam escrever, nem todos teriam acesso a ter papiros, talvez o material mais usado, ou pergaminhos, que nesta época talvez ainda nem sequer seria muito comum. A ideia de termos aqui este sistema, ele quase que só vai ocupar metade da nossa memória, porque a segunda parte vai ideias paralelas da primeira. O que é que nós temos que memorizar? Ok, temos uma criação com Adão e Eva, e temos um novo recomeço com dilúvio, com bênção, e há palavras que são muito semelhantes. Nós temos na primeira secção um homem que peca, que é Adão, na segunda secção temos um homem que peca, que é Noé, e por aí fora, não é? Nós chegamos ao fim da primeira secção com uma resta de esperança que é Noé, e chegamos ao fim da secção com uma resta de esperança que é Abraão. Então, como que facilita a memorização, e possivelmente seria uma técnica de escrita para ajudar nisso. Um problema que nós temos neste texto, portanto eu não vou gastar muito tempo lendo ali a questão das genealogias, se bem que talvez, havendo tempo, posso fazer uma referência ao fim do capítulo 4 e também aqui um pouco nos versículos, no capítulo 5. Mas vou saltando agora aqui para estes versículos no capítulo 6, há ali um problema que possivelmente os irmãos já se depararam, que é o versículo 1 e 2 em especial, também surge no 4, que é a ideia de filhos de Deus. Quem é que são estes filhos de Deus? Eu vou ler estes versículos. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que de entre todas as mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, temos aqui um problema com esta questão de quem são estes filhos de Deus, e aqui também existem um ou outro problema que iremos ainda tentar abordar. Normalmente há 3 interpretações sobre este texto, e qualquer uma delas, a nível da gramática, da construção da frase gramatical, eu não estou a falar propriamente do tipo das traduções que nós hoje temos, mas a gramática do próprio texto hebraico, qualquer uma destas interpretações não entra em choque
como análise gramatical do texto. Então, uma primeira opção, que já vinha desde o século III e foi adotada por Calvino e outros antigos também, Lutero, era que estes filhos de Deus seriam então a descendência, digamos, piedosa de Sete. Ou seja, então o quadro seria que os filhos desta linhagem, que é mencionada no capítulo 5, viram as jovens da linhagem de Caim, então, e fizeram casamentos, e daí resultaram então estes, que também iremos resolver, estes nefilins, na corrigida, ou gigantes na atualizada. A segunda interpretação então vai dizer, ok, não é propriamente assim, então os filhos de Deus seriam anjos que vieram à terra, anjos que caíram, ou se calhar já tinham caído, depois podemos ter umas variantes, e tiveram então relações sexuais com mulheres, portanto eles seriam os filhos de Deus, e tiveram relações sexuais com mulheres, e então aí saíram estes seres gigantescos, se calhar meios divinos, meio homem, meio Deus. Então esta também é uma interpretação que corre nos nossos dias, e há pessoas que defendem este conceito. E também existe uma outra interpretação que vai olhar mais para um contexto histórico, ou seja, naquela época, nestas culturas, e nós ainda vemos isso prolongar-se até mesmo ao Império Romano, os governadores, os reis, eles eram como que endeusados, ou seriam, autoproclamavam-se divinos. Portanto, haveria no politeísmo as divindades, haveria os homens, e então o rei, aquele que governaria os homens, seria um escolhido por Deus, ou por vezes um Deus que veio aos homens para os governar. Isso era bastante comum. Então, neste caso, então aqui esta interpretação iria dizer que estes filhos de Deus seriam então os descendentes de governantes tiranos que decidiram para fazer para si haréns, portanto ter várias mulheres. A questão é que todas estas interpretações, apesar de terem apoio gramatical, elas levantam todos alguns problemas. Por exemplo, a primeira, o que nós temos é, o primeiro versículo, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Então fica complicado nós entendermos que neste primeiro versículo, como se foram multiplicando os homens, que se refere apenas aos filhos de Sete e não à humanidade em geral. A questão é que quando nós chegamos ao versículo 2, vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens, então aqui fica complicado, porque a palavra é precisamente homens, é precisamente igual à primeira. Ou seja, se no versículo 1 homens nós entendemos humanidade, provavelmente deveremos entender filhas dos homens, deveremos entender também as filhas dos seres humanos. Mas nesta interpretação, então nesse caso nós teríamos que entender que as filhas dos homens seriam as filhas da linhagem pecaminosa de Caim. E não há nada no contexto que nos indique que identificar a segunda vez a palavra homens com a linhagem de Caim, diferente da primeira vez que a palavra homens seria a humanidade em geral, não há nada aqui que nos diga que no primeiro caso é a humanidade em geral, no segundo caso é a linhagem de Caim. Outro problema que surge nesta interpretação é que o capítulo 5, 9 vezes repete filhas. Onde notar, há vários versículos no capítulo 5 que diz que então teve filhos e filhas, e teve filhos e filhas. Várias vezes essa repetição existe e não faz sentido, porque essas filhas não são da linhagem de Caim, essas filhas são da linhagem de Sete. Por exemplo, eu apenas vou ler aqui o versículo 26, diz: depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, neste capítulo 5, que faz parte do contexto e faz parte deste texto, todas as vezes que as filhas são mencionadas não são as filhas da linhagem de Caim, são precisamente as filhas da linhagem de Sete. Então são aqui duas ideias que contradizem esta ideia dos filhos de Sete serem os filhos de Deus. Em relação aos anjos, nós temos também alguns problemas.
E o problema maior, que se calhar nós podemos compreender aqui, é mais tarde quando Jesus diz que, quando lhe fazem a pergunta daquela senhora que teve um marido e o marido morreu e depois casa com o irmão e vai por aí fora e pergunta, então, na eternidade ela vai casar com quem? E Jesus diz, no céu não se casam nem se dão em casamento. Então aqui nós teríamos uma quebra disso em que os anjos vieram casar com seres humanos. E há outros textos que levantam essa problemática. A questão ali também da dinastia dos tiranos que sucedem Lameque, também tem na mesma esta questão gramatical, tem sim um apoio da cultura e aliás até alguns outros textos na Bíblia dão a entender isso. Por exemplo, se nós temos uma ideia em Gênesis de que deixará o homem pai e mãe se dirá à mulher e são os dois uma só carne, nós já temos o Lameque que já tem para si 2 esposas e mesmo quando nós chegamos ao rei Davi ele já tem várias esposas, para não falar de Salomão. Nós também temos um quadro no livro de Esther em que o rei, depois de depor a rainha Vasti, decide casar novamente, então ele decide experimentar ter uma noite com várias jovens, não sabemos, e depois ele escolheu uma, ou seja, isto é uma depravação, uma degradação humana. Portanto, isto aqui, o que nós temos nestes primeiros versículos do capítulo 6, possivelmente, não estou a ser categórico nisto, mas possivelmente seria não literalmente uma mistura de ideia de seres angélicos caídos, mas possivelmente estes tiranos, estes que se achavam filhos de Deus, talvez até por influência demoníaca, terem este tipo de ações, porque o que nós temos aqui é uma descrição bastante intensa do mal que estava a atingir a humanidade neste tempo. E notem também o filho do versículo 2 que diz assim, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradavam. Portanto, não temos aqui um contexto de monogamia, mas temos aqui um contexto de poligamia, possivelmente. Então, possivelmente o que nós temos aqui seria estes filhos de Deus, eu entendo assim, talvez os irmãos entendam uns dos outros, mas a mim parece, dado as circunstâncias culturais que tínhamos aqui, que esta expressão, estes filhos de Deus, seriam então esses filhos de governadores, de tiranos, de poderosos, que tinham poder, assumiam, iam às vilas, às aldeias e apanhavam mulheres e tinham os seus haréns cheios e tinham fama e poder e não apenas esta questão, mas também está associado, eu tenho de terminar, está associado com violência e tudo o que nós temos também no versículo a seguir. O versículo a seguir, o versículo 4, o 5 e o 6 e por aí fora até ao 8, nós temos então aqui uma descrição que indica outra vez aquela ideia de uma espiral descendente de pecado, que resulta desta situação, destes abusos, daí que eu penso que é mais aceitável a ideia destes tiranos que sucederam a Lameque, com esta ideia dele, porque ele tinha as 2 mulheres, tinha aquela questão de violência, de ser vingado 70 vezes 7, e então diz que o Senhor viu a maldade do homem se multiplicava, e temos aqui 4 questões interessantes. A maldade do homem se viu multiplicado na terra, continuamente mau o desígnio do seu coração. Então nós temos aqui a multiplicação, o mal do homem, que se multiplica, nós temos o seu interior é mau não de uma forma pontual, mas é mau de uma forma contínua, sempre mau, ou seja, eu não sei se haverá uma descrição um bocadinho pior ou mais degradante do que esta. E esta é a situação que nos antecede, ou que prepara para a questão de sermos introduzidos então à questão do dilúvio. O versículo 5 por vezes, tem uma palavra ali que por vezes mexe connosco, que é o Senhor se arrependeu, porque temos um outro texto que diz que Deus não é homem para que minta nem para que se arrependa. Então podemos pensar assim, temos aqui uma contradição na Bíblia, afinal
Deus não se arrepende, mas aqui Deus diz que Deus se arrependeu. A questão é que a palavra arrepender, nós já temos o nosso próprio contexto, a ideia de que a palavra arrepender, e por vezes com o nosso grande carinho para com o Evangelho, nós sempre associamos muitas vezes o arrependimento na altura em que uma pessoa percebe os seus pecados e se confessa diante do Senhor como pecador, arrepende-se e quer Jesus na sua vida, e quase que limitamos o significado da palavra arrependimento para isto. Mas de facto o arrependimento, ela tem a sua ideia de alguém estar a andar numa direção e tem uma direção diferente, ou seja, há uma mudança de tratamento, há uma mudança de atitude. E o que nós temos aqui, a ideia, é que o Senhor passou a ter uma mudança de atitude para com o homem. Ou seja, se no início nós temos um Deus que está a criar, este Deus criador, que cria o homem e diz que é tudo muito bom, agora o Senhor, ele olha e vê, e onde notar que de novo temos essa repetição, iremos ver depois à frente em Babel, que o Senhor desce na torre e vê. Ele também muda a sua atitude com o homem e Deus intervém. Então aqui o Senhor vê que esta maldade do homem se vê multiplicado na terra, então o Senhor vai mudar a atitude que ele tem para com o homem. E diz o versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aqui de novo a ideia, apesar dela estar repetida, e isso dá a ideia de uma ênfase bastante acentuada, mas a ideia aqui do arrepender não é que o Senhor está lá no céu, se calhar põe as mãos na cabeça e diz, eu não devia ter feito isto, eu errei, não devia ter criado o homem. O conceito de arrependimento não é este, é a atitude que o Senhor tinha para com Deus vai mudar. Vai mudar e vai mudar drasticamente. Deus vai como que colocar ao fim à humanidade, não o faz a Adão, ele vai colocar o fim à criação, aos seres vivos que respiram, aos animais, não o faz, porque vai preservar alguns de cada espécie. E temos então aqui um contraste, como que põe um travão a isto e deixa-se a resta de esperança, que é o versículo 8. Porém, ou seja, apesar deste quadro triste, este quadro decadente e degradante que clama intervenção divina por causa da situação do pecado na terra, porém Noé achou graça diante do Senhor. E isto é extremamente importante. A atitude de graça e misericórdia de Deus, ela já está aqui de novo presente. Apesar de Deus vir esta questão do dilúvio, que é uma catástrofe, não é? O Senhor mesmo assim olha para este homem e há uma resta de esperança. Ou seja, aquela ideia de redenção que o Senhor tinha prometido lá em Gênesis 3,15, Adão e Eva, ela vem através destas linhagens de genealogias, e agora chegamos aqui a um ponto crítico que quase parece que tudo vai acabar e que é um novo recomeço. Em parte é verdade, mas nem tudo vai acabar, Noé vai sobreviver, a graça do Senhor vai estar ali, continua com a humanidade e vai haver então também um novo recomeço. E eu termino aqui. Já acabaste, Paulo? Sim. João Paulo. O Pedro Costa está aí? É o Pedro Costa que tinha ficado aqui. a ver as perguntas? Pedro? Sim. Olá, boa noite a todos e parabéns mais uma vez também à Ruth. Cumprimentos e saudações para todos os irmãos. Realmente nas perguntas que surgiram, só surgiu aqui um irmão, o El Milton, que indica se o estudo poderia ser enviado por e-mail, pelo menos as referências, portanto, e nesse sentido deixou aqui também esse respectivo e-mail, mas os estudos estão a ser publicados no site da CIP, portanto, o cip.pt podem consultar e todos os estudos estão a ser gravados e publicados realmente lá, portanto, julgo que não existiu pelo bate-papo mais nenhuma pergunta. Eu se calhar dava a oportunidade para que se algum irmão agora, de uma forma direta, queira fazer a pergunta ao Paulo.
Quem quiser fazer a pergunta só tem que se lembrar que tem que ativar o seu micro, está bem? Há perguntas hoje? O Paulo Oliveira hoje explicou a matéria muito bem, hein, Paulo? Espetáculo, não há nenhuma pergunta. Hã? Outra hipótese é que pode ter sido de tal maneira que nem foi tão ruim que não sabe onde é que se pega. No meio de tanta dúvida, qual é que eu vou selecionar, não é? Também pode ser outra. Pelo menos para mim foste muito, muito claro e eu gostei muito. Olha, eu só vou pedir um favor. Eu vou aqui tentar mudar isto e podia só, eu não sei quem falou. Só dizer olá para eu saber quem foi. A irmã Celina Está e ela desligado o está sem som, som irmã agora. Celina. Ah, foi a Celina, ok. Está bem, está bem. Pronto, não estou a fazer perguntas, mas se alguém quiser fazer uma pergunta pode interromper. Quando nós temos aqui esta questão algumas questões podemos ter aqui um bocadinho complicadas, esta questão dos gigantes ou nefilins, por exemplo, não sei se alguém de vocês, se calhar, é capaz de ter uma dificuldade ao ler numa tradução da Bíblia que são os gigantes, e noutra tradução, estou-me a referir ao versículo 4, e noutra tradução verem então que não tem gigantes, mas tem os tais nefilins. De facto, nefilins não significa gigante. Nefilim é uma palavra que está associada à ideia de cair. Portanto, se nós formos traduzir assim literalmente, seriam os que caíram. Mas também dentro da língua hebraica, os irmãos devem saber isso, os nomes sempre estão associados a conceitos ou ideias. Já agora não sei se alguém sabe o nome da nossa aniversariante, o significado. Ruth, sabes? Amiga? Ok. E é interessante que entre ela e Orfa foi ela que se apegou à sua sogra e se identificou com ela de tal maneira a ponto de dizer que o teu Deus será o meu Deus. Mas aqui a ideia de gigantes, e é uma dificuldade que temos nesta palavra porque ela apenas aparece 3 vezes nas escrituras e isto torna a dificuldade de a traduzir. Então, por vezes o que acontece é isso. A tradução de gigantes, ela vem de onde? Ela vem da Septuaginta, que foi uma tradução feita pela comunidade judaica, grosso modo, no 2º século antes de Cristo, os judeus que viviam sobre o domínio ptolomaico no Egito, então, e porque os seus descendentes já não conseguiam falar nem ler o hebraico, era o grego ali que dominava, por causa do domínio grego da época, então, isto depois também é uma lenda, não sabe muito bem todo o fundamento histórico, mas pediram permissão ao rei para traduzirem os seus textos sagrados para a língua grega. Então eles fizeram uma tradução, que de facto era a Bíblia, digamos assim, nos dias de Jesus, o Antigo Testamento, que é citado por todo o Novo Testamento, é mais a tradução da Septuaginta. E estes judeus que moravam ali em Alexandria no 2º século antes de Cristo, ao chegar nesta palavra traduziram por gigantes. Isto porque há outras associações em números e daí fora então optaram por fazer essa tradução. Mas a raiz da palavra não tem propriamente a ver com isso, tem a ver com caíram e em todas as vezes que esta palavra aparece, nas 3 vezes, quem é mencionado acaba por cair, ou seja, voltando aqui ao nosso texto, estes nefilins, eles acabaram por cair porque vem o dilúvio e eles caem, eles são derrubados. Entanto, eu estou a pegar aqui na minha ideia de ser os tais filhos dos poderosos, os tais tiranos que são os filhos de Deus na terra e mandam e exploram e abusam e fazem haréns e têm tudo isso, eles acabam por cair porque Deus não fica impávido e sereno a assistir a tudo isso, Deus intervém e eles caem.
Então talvez daí a ideia dos nefilins, como também havia uns em números, eles também eram grandes, mas também caíram. Então são a ideia daqueles que caem. E a questão que gigantes vem da tradução da Septuaginta. Eu fiz a pergunta, pronto. Há também uma história, há uma situação curiosa, que é quando nós vemos o livro no início de Jó, nós realmente verificamos também lá no dia em que os filhos de Deus se apresentavam também perante Deus, e então que Satanás também apareceu. E vemos novamente a indicação de filhos de Deus, apesar de não ter a palavra Nephilim, de certa maneira, dá a ideia que ali também uma associação à parte dos anjos também nesse sentido. Mas uma das perguntas que se calhar, e fazendo aqui, aproveitando a deixa, era no sentido, mesmo associando à parte dos anjos, nós podemos concluir, porque havia há uma situação com pessoas que até consideram que o que as pessoas entendem, por exemplo, por extraterrestres de terem surgido na Terra, há pessoas que às vezes interpretam muito por aí, mas considerando mesmo anjos, nós podemos dizer que existem seres extraterrestres, portanto. Ok. Primeiro, eu estou aqui no livro de Jó. E o livro de Jó, quando usa... Este é o problema que nós temos depois também nas traduções. Vamos lá ver. Eu não quero aqui alongar muito, mas um problema que nós temos numa tradução é uma palavra tem um significado numa língua, mas o contexto, e eu acho que já falei que eu teria sobre isso, o contexto onde aquela palavra está inserido vai mudar o significado, porque a palavra não é só um significado literal, ela tem uma imagem toda atrás, que faz parte de uma cultura. E de facto aqui em Jó temos o mesmo texto em português, que é filhos de Deus, mas o hebraico não tem. Então, e depois temos todo o contexto, porque aparece ali Satanás, ele também aparece ali. A questão que nós temos aqui em Jó, então tem ali os filhos de Elohim, digamos assim, os filhos de Deus, eles apresentaram-se diante do Senhor, mas o contexto que dá a ideia que nós temos ali é mais a tal ideia de corte celestial. Por exemplo, quando nós temos a visão de Isaías no capítulo 6, o Senhor está rodeado. Também se pensa que quando nós temos esta própria expressão em Gênesis, na criação do homem, que o Senhor diz façamos, e não diz faço, mas ele diz façamos, que então esta corte celestial, digamos que do livro de Jó, estaria ali presente diante do Senhor, e o Senhor diz, olha, vamos criar o homem, mas quem cria de facto é o Senhor. Depois o texto muda para ser então só o Senhor no singular. Okay? Era um problema de tradução. Entretanto, estavas-me a dizer outra coisa, Pedro, que era... Sim, eu estava a falar da situação, pronto, há pessoas que associam, e nós rapidamente podemos compreender, que é a associação dos extraterrestres, ou seja, nós quando vemos claramente que a Bíblia fala, por exemplo, dos anjos ou seres celestiais, automaticamente são extraterrestres. Sim, sim, e não só, às vezes quando perguntam se eu acredito em extraterrestres, eu sempre lembro as palavras que Jesus disse, que nós não somos deste mundo. Ele quando ora ao Pai diz que, claro, Senhor, eu oro por eles não são deste mundo. Portanto, se alguém me pergunta se acredita em extraterrestres, eu costumo dizer na brincadeira, estás a olhar para um. Portanto, eu não sou daqui, a minha pátria está nos céus, não tenho orelhas em bico, nem sou verde, mas de facto não sou daqui. Então, nesse sentido também nós não somos, nós somos extraterrestres, sim. Esta questão aqui de Pedro, que nós temos é, voltando aqui a Gênesis 6.2 e ao Jó, apesar de aqui a construção ser igual no texto, o contexto dá-nos a entender que a coisa não é a mesma. Porque senão o que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos um quadro de que a corte celestial, ou seja, estes seres criados pelo Senhor que estariam diante dele, ali em algum momento então
vieram aqui e tiveram relações sexuais com mulheres. E isso esbarra com o tal problema do ensino de Jesus. Primeiro nós tínhamos que conceber a ideia de que um ser espiritual, como é que isso funciona com o ser humano, a ligação, ok? Isso seria um dilema. Concebemos a ligação de um ser espiritual com um ser humano, que faz parte também dos conceitos das mitologias. Todas elas têm esses conceitos, não é? Os chamados demiurgos ou os demideuses. Isso poderia ser aqui um problema. Não... Porque aqui não fala, ou seja, em Jó não fala de anjos, fala filhos dos homens, portanto, e daí existir essa situação, essa divergência um bocadinho, porque nós vemos as palavras de Jesus relativamente à parte dos anjos. Também interpreta-se o caso em Números, quando vemos que os espias que foram lá e que viram os neftalins, que eram e a associação dos gigantes, também associado realmente aí, daí existir às vezes as dúvidas, e parece que há aqui umas entidades, de certa maneira, que eram algo que fisicamente mostravam, até há pessoas que achavam que os dois gigantes mencionados na Bíblia realmente são descendentes, ou de certa maneira algo realmente associado dessa personificação, que é algo que é difícil de nós podermos concluir de uma forma direta. Quando estás a dizer já na parte da conquista? Sim, ou seja, em Números, quando eles enviam os espias e eles dão um relatório a dizer que chegou lá. Sobretudo a descrição de Og, rei de Bazã, com as medidas da cama, não é? Não, o que eu estava a dizer em Números, quando foram os espias e viram, e que nós vemos a tradução para gigantes dos Neftalins. Sim, é o mesmo critério, portanto nós temos 3 vezes que surge o termo, e é o mesmo critério que a tal Septuaginta faz. Claro. É Gênesis, aqui Números, creio que é 11:33 e Ezequiel também. também. Depois em Êxodo, qualquer coisa. Sim, mas então, nesse caso, se me é permitido, nesse caso não poderiam ser confundidos como filhos de Deus. Certo? Não, porque ele filhos de Deus em que sentido? Não, porque eram dos povos que viviam na zona da Terra Prometida e que Deus expulsou, ou que Josué tinha como missão expulsar. Portanto, não podiam ser considerados filhos de Deus, apesar de serem considerados gigantes, certo? Ok, estou a entender o que quer dizer, que ele e os nefilins não seriam considerados filhos de Deus. Não poderiam ser, porque os filhos de Deus eram o povo de Israel que ia entrar na Terra Prometida nessa época, certo? Ok. Nesse caso, sim, essa ideia de ser filhos de Deus ficaria mais complicada. Por isso é que dá a ideia que os tradutores da Septuaginta tentaram uniformizar a tradução da palavra para os gigantes. Mas é interessante que todos eles, o que eles têm em comum é que todos eles caíram. E esse é o termo que está na raiz da própria palavra em si. É que todos eles caíram. O que nós entendemos por gigantes são pessoas com uma estrutura física acima do normal, bastante acima do normal. Podemos entender gigantes como Golias, certo? Sim. E nós hoje temos gigantes nos nossos dias, não é? Nós hoje temos aquilo que chamamos gigantes nos nossos dias. Sim, normalmente também é associado a não a virtude, mas a doença, não é? Uhum. Mas ainda hoje temos esses casos, pessoas com bastante mais de 2 metros. Sim, mas entretanto, portanto, Golias era um filisteu, também era um dos povos que o Senhor queria que fosse expulso e que causou bastantes problemas aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Portanto, não estou a ver muito bem como é que podemos entender os filhos de Deus como esses gigantes. Ok, acho que há aqui alguma coisa que está... Pois, se calhar se lermos o texto em Números, talvez possa explicar. Portanto, em Números, sim, o que há aqui uma coisa que... realmente é quando Caleb
estava a indicar para que o povo pudesse subir, para que possa realmente, e que Deus ia abençoar, no sentido que possam prevalecer quanto àquela cidade, os outros homens é que começam a inflamar e a dizer, e então começa a dizer que todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E depois o versículo 33 diz, ali vimos os neftalins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, portanto. Então aqui usa esta expressão, ali vimos os neftalins, portanto. É aqui que é mencionado exatamente essa parte de números. Sim, e a ideia de filhos de Deus não está aqui, porque o nefilins não é sinónimo de filhos de Deus. Claro. Portanto, há uma expressão que diz filhos de Deus, que é o que nós temos no versículo 2. Essa expressão ela surge também no versículo 4, mas temos as duas distintas. Ora, naquele tempo, diz o versículo 4, havia os gigantes, ou nefilins. Exatamente. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, portanto, não está a dizer, porque aqui é que temos o problema, é que se esses nefilins são os que possuíram. Pois, não. E a ideia que eles são mais é o resultado dos filhos de Deus. Sim. Ok? Não, mas porque o versículo 4 diz, ora, naqueles dias estavam os nefilins na terra. E depois, também depois, ou seja, aqui já há uma separação. E depois começa a dizer, e também depois, ou seja, há aqui uma passagem, uma quebra, quando os filhos de Deus conheceram, ou seja, primeiro dá a entender que estavam os nefilins, os gigantes, e então depois é que começou a surgir a situação dos filhos de Deus. Portanto, nefilins e filhos de Deus são outras coisas. Estes eram os valentes. Sim, nós temos depois mais à frente, nós temos já depois do dilúvio, há um homem que pode enquadrar neste âmbito, que é Nimrod. Sim. Que ele é mencionado mais à frente, também como varão de fama. De qualquer forma, aquelas três possibilidades de serem então a linhagem de Sete. Paulo, eu não sei se posso dizer uma coisa. Sim. Números 13:33 diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos nossos olhos. Ou seja, há aqui uma conotação claramente humana destes gigantes, porque diz aqui, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Ou seja, seria um povo humano aqui, não é? Um povo humano. E neste caso, digamos que de alta estatura, pelo menos em relação a quem escreve. Sim. Mas a separação que existe é nos neftalins, que são os tais gigantes, e depois é que começa a falar dos filhos de Deus. E aqui é como é que os filhos de Deus casam-se com as mulheres. Portanto, há esta situação que é aqui que o Paulo estava a dizer. Estes possíveis filhos de Deus, e era a tal especulação. Eu acho que os neftalins são outra coisa à parte. Vamos lá ver, aqui outra vez temos que ter a introdução que nós temos no versículo 1, porque nós aqui temos um pouco o nosso dilema do nosso raciocínio, que é cronológico, ok? O nosso raciocínio vai assim. Eu não notar que o texto aqui não tem necessariamente um raciocínio cronológico. Ele começa com um pequeno detalhe. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Então, ou seja, nós aqui neste primeiro versículo, nós temos estabelecer um pano de fundo para uma ação que se vai desenrolar. Okay? E qual é o nosso pano de fundo? Que é a humanidade cresce na terra. E a humanidade cresce na terra e tem um problema, que não é problema, é natural. Se a humanidade cresce na terra é porque há mulheres e é porque há homens. Okay? Mas notem que levanta aqui a questão de nascerem as filhas. Ora, o nascer das filhas não é nenhuma problemática, porque faz parte, não é? Um casal que tem filhos, tem rapazes, tem raparigas. Mas a questão de dizer que nasceram filhas está-nos a preparar para o problema que vem a seguir. E qual é o problema que vem a seguir? Os filhos de Deus, que andamos aqui às voltas com eles, não é? Então, eles, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e aqui é que nós temos a tal questão, esta humanidade está a crescer e está a haver casamentos. Isto aqui nós não temos nenhuma confusão, que a humanidade cresce e que há casamentos,
está a acontecer e dá a ideia que os casamentos viviam mais no âmbito de poligamia ou qualquer coisa equivalente, pela expressão tomaram para si mulheres as que entre todas as mais lhe agradavam. Não é propriamente uma construção de vários casamentos monogâmicos, mas de vários casamentos com várias mulheres. Nós temos então uma reação do Senhor no versículo 3, ok? E depois notem que volta de novo atrás, o versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes. Naquele tempo qual? Depois do Senhor ter visto as coisas no versículo 3, ou naquele tempo do versículo 1 em que os homens se multiplicando na terra? Mas continua depois Okay. a explicar os neftalins, que eram gigantes, conforme o que o Jorge estava a falar, varões de renome. Portanto, associamos à situação humana aqui. Portanto, a tal diferenciação que havia os neftalins, mas a pergunta aqui é, que era essas três explicações que estavas a dar, que eram os filhos de Deus. Portanto, porque é que fala aqui dos filhos de Deus e as filhas dos homens? Quando na parte de cima estávamos a ver que havia os homens que geraram as tais filhas. E aqui, quem seriam estes filhos? Porque já sabemos que os neftalins eram gigantes e homens valentes, conforme vemos aqui. Vamos lá ver, sabemos que eles eram gigantes Agora, porque a Septuaginta assim traduziu. Pois, e há aqui uma outra situação que é parte também do Espírito, no versículo 3, que ele também fala no sentido de retirar do homem. Sim, mas isso aí, ok, isso aí é uma outra coisa, que é a maneira como o Senhor vai lidar com a humanidade. E notem que depois o tratamento que o Senhor tem com a humanidade depois do dilúvio tem muitos paralelismos com o tratamento que Deus tem no início de Gênesis, mas tem algumas diferenças. Há muitas repetições. Por exemplo, o crescer multiplicai-vos. Toda a árvore será para mantimento. É adicionado também a vegetação, mas a questão do fôlego da vida e tudo isso é omitido depois do dilúvio. Surgiram, entretanto, mais duas perguntas, sem querer encerrar este assunto, que eu parece-me que também não chegaremos a grandes conclusões, mas de qualquer forma, eu acho que foi muito claro dar as três perspectivas gerais, não é? Jorge, desculpa, deixa-me só fazer uma coisa. Há aí mais duas questões que é capaz de demorar algum tempo a responder. Eu, se calhar, encerraríamos, partindo daquele nosso princípio, encerraríamos agora oficialmente o estudo, ok? Com uma pequena palavra de oração, e os irmãos que quiserem sair, saem. Aqueles que quiserem continuar, porque há aí mais duas perguntas, uma que a Patrícia pôs e outra ao irmão Samuel também, ficam e continuamos a debater estes assuntos, está bem? Mas vamos oficialmente terminar com uma palavra de oração, está bom? E eu até peço a quem for, posso pedir aqui à irmã Celina que tivesse uma palavra de oração e que pedisse também, e desse graças a Deus, por a nossa aniversariante de hoje, a Ruth Araújo. Penso que mais ninguém faz anos, os que estão presentes, não? É mesmo só a Ruth. Então, irmã Celina, pode orar por esta nossa irmã Ruth, também, dando graças ao Senhor por a vida dela e a forma como ela tem servido o Senhor também. Louvamos teu Paizinho querido por tudo aquilo que tu nos tens permitido receber através destas novas tecnologias, de podermos participar com a tua palavra, no conhecimento da tua palavra, com irmãos de tantas igrejas. Nós estamos, tu conheces os nossos corações, Senhor, sabes como estamos alegres com isso. Neste momento, Senhor, aceita a nossa gratidão pelo Paulo e pela sua disponibilidade, pela forma clara como tens posto os assuntos. Ó Senhor, que cada um de nós que temos participado neste estudo possamos passar a dedicar mais tempo à tua palavra e ao conhecimento dela para crescermos e para fazermos com que a igreja cresça no seu todo. Neste momento ainda, Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida da Ruth, dar-te graças por mais um ano de vida que lhe deste e rogamos-te, Senhor, que a abençoes e a guardes durante toda a sua vida e faças crescer como coluna da tua igreja.
Rogamos, Senhor, então, que continues a abençoar o teu povo, por amor do teu nome. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então pronto, agora se alguém quiser sair, pode sair, ninguém leva a mal por isso, está completamente à vontade. Aqueles que quiserem continuar, podem continuar, porque há aí mais duas questões a serem postas, que podem ser lidas aí ao Paulo, para ele tentar esclarecer. Ok.